Olá pessoal, sejam todos bem-vindos. Nesse vídeo nós vamos falar da análise fundamentalista da empresa Rumo. Nós vamos falar do ano de 2020, mas com um asterístico aí, com uma observação. Como não foi apurado ainda o quarto trimestre de 2020, então eu fiz uma projeção, tirei uma média com base nos 3 primeiros trimestres do ano de 2020. E como base de estudo histórico, eu vou utilizar o ano de 2011 a 2020 para a gente verificar a evolução dos demonstrativos financeiros no decorrer dos períodos. Bom, pessoal, antes de mais nada, aí, quem puder estar se inscrevendo no canal já ajuda demais para a continuidade do projeto. Aqui também tem as minhas redes sociais, tem o Instagram e o Facebook. Acessando aí as minhas mídias sociais aí, seguindo, se inscrevendo, já vai ajudar muito aí para a continuidade do projeto. Os links estão aí na descrição do vídeo. Quem puder dar essa força aí, agradeço demais. Bom, pessoal, vamos começar aqui com a análise do ativo. Começando aqui pelo ativo realizável. O ativo realizável é o ativo total, menos o ativo imobilizado e intangível, ou seja, a gente só utiliza aqui o ativo que tem como finalidade ser transformado em dinheiro, ou seja, tem um objetivo comercial. O ativo intangível e o imobilizado tem a finalidade operacional, ou seja, a finalidade do ativo intangível e do imobilizado é geração de riqueza. Já as demais contas do ativo tem a finalidade de ser transformado em dinheiro, que é o objetivo da empresa, pegar esses ativos e gerar dinheiro. A gente consegue visualizar aqui que de 2011 até 2018 ele tinha pouca variação, mas a partir de 2019 a 2020 começou uma crescente em relação ao ativo realizável da empresa, que são os bens e direitos que a empresa tem a receber, daí que vai ser transformado em dinheiro. Então, quanto maior, melhor. E aqui de 2019 a 2020 aqui ele deu uma guinada aqui para cima, e isso é muito positivo para a empresa. Bom, aqui tem uns caixas equivalentes. Isso daqui é o caixinha da empresa e as contas de investimento de liquidez imediata da empresa. Aqui, quanto maior, melhor também. É o disponível de caixa que a empresa tem. Se a gente verificar aqui, principalmente de 2013 a 2018, vinha numa tendência de baixa muito forte. De 2017 a 2018 ficou muito baixo o caixa da empresa, mas a partir de 2019 a 2020 o caixa da empresa começou uma recuperação aqui espetacular. Isso é muito positivo também para a empresa, principalmente de 2019 a 2018, a 2019 a 2020, 2018 a 2017 aqui está numa situação preocupante aqui, negativa. Bom, aqui a gente tem a conta de clientes da empresa. Isso aqui a gente avalia os direitos que a empresa tem a receber de seus clientes. Aqui o ideal, quanto maior, melhor. O que a gente consegue avaliar que teve uma variação aqui de 2011 a 2013, veio numa crescente, mas de 2014 a 2015 começou aqui um período de decadência aqui dos resultados de clientes da empresa, apresentando recuperação aqui em 2020, 2016 a 2020. A questão da média de recebimento dos clientes estagnou, está numa média que está constante, com pouca variação, com variações desconsideráveis, mas não foi nem para cima e nem para baixo. Então o nível de direitos de receber dos clientes da empresa, a partir de 2016, teve pouquíssima variação. Bom, vamos falar um pouquinho da análise do passivo. Na verdade, a análise do passivo a gente vai falar da questão do balanço patrimonial da empresa. Bom, aqui a linha azul é o ativo da empresa, a linha laranja é o passivo e a linha cinza é o patrimônio líquido da empresa. Aqui, o ativo da empresa está numa questão positiva, ele está acima do passivo total. O passivo são as obrigações que a empresa tem a pagar a terceiros, são suas obrigações que a empresa tem de dispêndio aí. E o ativo total são os bens e direitos que a empresa tem a receber. Daqui eu coloquei também para tirar uma média estrutural do balanço patrimonial. Eu utilizei também aqui, a gente está contando com o ativo intangível e o imobilizado também. Olhando para esse aspecto aqui entre o ativo total e o passivo total, está numa questão positiva, porque o ativo sempre foi superior ao passivo, ou seja, o que a empresa tem de bens e direitos em seu nome
é superior às obrigações que ela tem a pagar a terceiros. A única coisa que está preocupante aqui é o patrimônio líquido. O patrimônio líquido é o capital que foi investido pelos sócios e acionistas para início das operações da empresa e manutenção da empresa. Aqui a diferença está muito grande em relação ao passivo total, ou seja, o que foi a empresa captou de capital e recursos de terceiros é bem superior em relação ao que foi investido pelos sócios e acionistas, ou seja, a empresa está bem alavancada. Mas daqui mais para frente aqui a gente vai fazer um comparativo da dívida bruta, que são os empréstimos e financiamentos em relação ao patrimônio líquido, que é o capital investido, e a gente vai fazer uma análise mais aprofundada. Mas aqui a gente consegue avaliar que o patrimônio líquido está muito abaixo em relação ao passivo total da empresa, ou seja, a empresa está mais alavancada com recursos de terceiros do que com o capital próprio da empresa. Bom, a gente vai para a parte importante aqui do estudo, que é a análise do endividamento da empresa, começando pela dívida bruta. Dívida bruta é os empréstimos e financiamentos tanto a curto prazo quanto a longo prazo. A gente consegue verificar aqui que está numa tendência de alta se a gente traçar uma linha imaginária. Principalmente a partir de 2015 começou um crescimento exponencial aqui. Ou seja, a dívida da empresa vem crescendo período pós período, principalmente de 2016, vai de 2015 a 2020, vem no crescimento aí do passivo circulante e o passivo não circulante. Passivo não, os empréstimos e financiamentos a curto prazo, o circulante, e os empréstimos e financiamentos a longo prazo. Bom, aqui tem a dívida líquida, aqui a gente faz pega a dívida bruta da empresa menos o caixa da empresa. Se tiver no patamar negativo, quer dizer que o caixa, ou seja, os disponíveis da empresa, supera o que ela tem de dívida. Se está no patamar positivo, quer dizer que a dívida da empresa supera o que ela tem de disponível no caixa. Bom, analisando aqui, também está num crescimento exponencial bem semelhante à dívida bruta, ou seja, a dívida bruta da empresa sempre foi superior ao caixa. E essa diferença vem aumentando, a diferença da dívida bruta em relação ao caixa vem aumentando período pós período e num crescimento exponencial. Isso daqui é um pouquinho preocupante, quer dizer que o caixa da empresa vem diminuindo em relação à sua dívida total. Bom, aqui tem um perfil da dívida, como que está dividido essa dívida da empresa, o endividamento da empresa, como que está dividido o volume da dívida a curto prazo ao longo prazo. O ideal é que a dívida a menor parte de volume de dívida esteja a curto prazo, para que a empresa tenha tempo para fazer seu estoque gerar caixa para poder pagar essa dívida em dia. Agora, se a maior parte da dívida esteja a longo prazo, e não é o ideal, nunca é o ideal que a maior parte da dívida esteja a curto prazo, que corre um grande risco da empresa não ter capital, caixa o suficiente para poder pagar essa dívida em dia, e vai gerar atraso. E se gerar atraso, vai gerar juros e vai virar aquela bola de neve. Então corre um grande risco também da empresa pegar mais empréstimos e financiamentos para poder quitar essa dívida. E o ideal é que a empresa pegue empréstimos e financiamentos para investir nas suas operações e não para pagar a dívida, e corre um grande risco de virar aquela bola de neve e a empresa entrar numa recuperação judicial. Bom, a linha azul aqui é os empréstimos a curto prazo, a linha laranja os empréstimos a longo prazo. 2011 a 2013 a menor parte ficou a curto prazo, isso é positivo. Só em 2014 aqui que a dívida a longo prazo da empresa diminuiu muito e a maior parte ficou a curto prazo e a menor parte a longo prazo, que é uma situação negativa. Mas a partir de 2015 aqui a maior parte do volume da dívida voltou a ficar a longo prazo, a partir de 2015 a 2020. De 2015 a 2020 a dívida a curto prazo ficou numa média bem estável aqui, com pouca variação. E a maior parte da dívida e a dívida que a empresa foi contraindo, ela foi jogando para a mais de 12 meses, ou seja, período de longo prazo, que é o ideal que a empresa consegue. Mas assim, o que é um pouquinho preocupante é que esse crescimento da dívida da empresa está bem exponencial. Mesmo que esteja a longo prazo, um dia a empresa vai ter que pagar essa dívida, né?
Então a questão da alavancagem da empresa está um pouquinho grande. A gente só vai verificar mais para frente, lá para os últimos slides, verificar o retorno do investimento da dívida bruta para verificar se está compensando ou não captar esses empréstimos e financiamentos, se está dando retorno no lucro da empresa. Mas assim, olhando para a questão, para finalizar aqui esse slide, o ponto positivo é que a maior parte da dívida está a longo prazo, ou seja, a empresa vai ter tempo suficiente para poder gerar caixa para poder pagar essa dívida. A menor parte está bem estável e a diferença está bem grande em relação à diferença da dívida a curto prazo e a dívida a longo prazo. A única coisa que só está me preocupando é que essa dívida a longo prazo está crescendo período pós período, que um dia a empresa vai ter que pagar essa dívida. Então, a única coisa só que preocupa na questão do perfil da dívida. Bom, aqui a gente tem os empréstimos a curto prazo e o caixa equivalente. Aqui a gente verifica a capacidade de pagamento da dívida a curto prazo da empresa em relação ao que ela tem de caixa. A linha laranja aqui é os caixas equivalentes, aqui a linha azul é os empréstimos e financiamentos a curto prazo. Tá um pouquinho preocupante. Aqui a gente pode até explicar o porquê a empresa captou mais empréstimos e financiamentos. De 2011 a 2013, o volume de dívida a curto prazo foi inferior ao caixas equivalente, ou seja, a empresa tinha, de 2011 a 2013, a empresa tinha capital suficiente para poder pagar as dívidas a curto prazo. A empresa tinha caixa, ela não tinha necessidade de fazer captação de capital de giro. Porém, de 2014 a 2015 a 2018, praticamente de 2014 aqui a 2018, a dívida a curto prazo foi superior ao caixa da empresa. Então a empresa teve mais dívida a curto prazo do que dinheiro no caixa. Aqui pode se explicar o porquê a empresa pegou empréstimos e financiamentos para poder gerar caixa, para poder pagar essa dívida, esses empréstimos e financiamentos. Por isso também pode explicar aqui a partir de 2019 a 2020 o crescimento do caixa, que teve captação de capital de giro. A empresa pegou, que eu não gosto muito, que a empresa pega empréstimos e financiamentos para poder gerar caixa, para poder pagar essa dívida, né? Então o ideal, eu gosto quando o errado não é a empresa se endividar. O problema é a empresa se endividar para poder pagar a dívida. O ideal é a empresa se endividar para investir nas suas operações, para a empresa crescer. Se a empresa fica pegando os empréstimos e financiamentos para ficar quitando dívida, a empresa acaba se estagnando, né? Não tem evolução, não tem crescimento. Então aqui, por mais que aqui de 2019 a 2020 o caixa da empresa cresceu, mas cresceu por captação de capital de giro. E isso está explicado aqui, a questão do endividamento da empresa a longo prazo. A empresa não estava com capital suficiente para quitar sua dívida a curto prazo, então ela teve que correr atrás de capital de giro para poder gerar caixa, para poder pagar essa dívida. Mas porém, esse capital de giro que a empresa captou tem um custo, então é mais juros que a empresa paga, que acaba impactando também na questão do resultado da empresa e na margem de resultado do lucro da empresa. Bom, vou falar um pouquinho aqui do capital investido. A linha azul é a dívida bruta da empresa, é a dívida a curto prazo e a longo prazo. E a linha laranja é o patrimônio líquido. A gente fala capital investido porque é os recursos que são aplicados dentro da empresa para financiamento das suas operações produtivas, né? Mas fala, mas dívida é um investimento? Sim, dívida é um investimento. É um recurso que a empresa pega no mercado, aplica nas suas operações, e a empresa espera que o retorno dessa dívida aplicada nas suas operações seja aplicado diretamente no crescimento desse lucro, e a participação dessa dívida da empresa no lucro, a empresa espera que seja superior aos juros que é pago, sobre esse empréstimo, que a gente vai falar, acredito que vai ser no próximo slide. Sim, vai ser no próximo slide, que é o retorno da dívida investida. Aqui não está num ponto positivo, está num ponto negativo, porque a dívida bruta é superior ao patrimônio líquido. Então a empresa está mais alavancada com capital de terceiros do que com capital próprio, ou seja,
a participação do capital que foi investido pelos sócios acionistas é inferior ao capital que a empresa captou de empréstimos e financiamentos para financiamento das suas operações. Então a empresa as operações da empresa estão sendo mais operadas mais com capital de terceiros, empréstimos e financiamentos, do que com capital próprio. Então aqui é uma situação um pouquinho preocupante. A gente vai verificar no próximo slide, verificar se pelo menos essa alavancagem está dando retorno em relação ao lucro líquido da empresa. Bom, chegamos aqui no retorno da dívida bruta. A linha laranja é o juros sobre os empréstimos, né? É o custo que a empresa tem sobre a captação de empréstimos e financiamentos. A linha azul é o retorno da dívida investida. A gente já consegue avaliar que o retorno da dívida investida está abaixo dos juros dos impagos dos empréstimos e financiamentos, ou seja, a dívida que foi aplicada nas operações da empresa não está dando retorno suficiente e não está nem pagando os juros sobre empréstimos e financiamentos. Então é um ponto negativíssimo para a empresa. O lucro da empresa de 2011 a 2013 foi muito baixo. A participação da dívida trouxe poucos frutos para a empresa de 2011 a 2013. 2014 a situação da empresa foi complicada, entrando em prejuízo de 2014 a 2016. 2017 teve um prejuízo mínimo aqui. 2018 aqui a empresa começou a apresentar um lucro. Em 2019 aqui também começou a apresentar um lucro, e a dívida da empresa, que os juros dos empréstimos e financiamentos foi diminuindo, o retorno da dívida investida foi aumentando. Em 2020 aqui os juros pagos sobre empréstimos foi inferior ao retorno da dívida investida, mas é um retorno bem mínimo aqui. Vamos esperar o que vai acontecer aí nos próximos anos, verificar se o retorno da dívida investida comece a aumentar e os juros sobre os empréstimos continuem diminuindo, e verificar o que vai acontecer. Bom, a única coisa, um ponto positivo, um pingo de esperança que a gente pode ter dessa empresa, em 2020 aqui, o retorno da dívida investida foi superior aos juros que foi pago dos empréstimos. Mas os períodos anteriores foi uma catástrofe, foi complicado, a empresa pagou bem mais juros do que teve um retorno da dívida investida no seu lucro líquido. Bom, vamos falar um pouquinho demonstrativo do resultado do exercício, que é o famoso DRE. Aqui é a receita da empresa, a gente consegue analisar aqui lançando uma linha de tendência imaginária. As vendas da empresa vêm aumentando período pós período, teve uma guinada forte aqui de 2016 a 2020. Então é um ponto positivo para a empresa aqui. A receita, as vendas da empresa vêm crescendo período pós período. Bom, aqui é o resultado bruto. Isso daqui é a gente verifica a lucratividade da empresa só com o seu processo produtivo, ou seja, com o seu principal ramo de atividade. A empresa sempre teve lucro. O único período que foi complicado aqui para a empresa foi de 2014 a 2016. Mas a partir de 2017 aqui apresentou uma recuperação muito forte. De 2019 a 2020 aqui começou um período de estabilização. Começou o volume de resultado de lucratividade bruto ficou praticamente no mesmo patamar de 2019 aqui, então houve uma estabilização. Parou aqui essa tendência de crescimento, né, de 2017 a 2020. Bom, aqui é o EBITDA, isso aqui a gente verifica o nível de lucratividade, de retorno da empresa com todas as suas operações, tanto as suas operações produtivas como não produtivas, ou seja, tanto as suas operações que não envolvem seu principal ramo de atividade e as operações que envolvem seu principal ramo de atividade, ou seja, a empresa total. Aqui envolve os processos administrativos, as receitas que a empresa tem que não está ligado ao seu principal ramo de atividade. Então aqui a gente verifica a lucratividade da empresa antes do resultado financeiro e do imposto de renda e contribuição social. Então a gente verifica qual a lucratividade da empresa só com as suas próprias pernas.
Bom, de 2011 a 2013 teve um período de estabilização. 2014 a empresa apresentou prejuízo, não teve as operações da empresa de 2014 a 2015 não foram lucrativas. Começou um processo novamente de lucratividade em 2016, apresentando uma recuperação forte de 2017 a 2019 e 2019 a 2020 teve uma estabilização dos lucros, não teve nem crescimento e nem decremento. Bom, aqui a gente tem um resultado financeiro. Se estiver no patamar negativo, a empresa perdeu mais do que ganhou no mercado financeiro, e quando está no patamar positivo, quer dizer que a empresa teve mais resultados positivos, ou seja, mais lucros no mercado financeiro do que prejuízos. Aqui a gente envolve variação cambial, juros que a empresa paga de empréstimos e financiamentos, retorno de investimentos, lucro ou prejuízo de investimentos de outras empresas que a empresa faz no mercado financeiro. Ou seja, que tudo é o resultado que a empresa obtém através do mercado financeiro. Bom, analisando aqui, se a gente traçar uma linha imaginária, o gráfico da empresa aqui, os resultados da empresa está indo mais, está afundando mais aí para resultado prejuízo, ou seja, a empresa está perdendo mais do que está ganhando no mercado financeiro, e esses prejuízos da empresa vêm crescendo período pós período. Apresentou uma recuperação aqui de 2017 a 2018, 2019 teve uma estabilização, e 2020 aqui teve um crescimento dos prejuízos em relação ao mercado financeiro da empresa. Bom, aqui tem o lucro e prejuízo do período, isso aqui é o famoso lucro líquido. Aqui é o resultado final de todas as receitas e todas as despesas da empresa. Bom, de 2011 a 2018 a empresa teve 2011 a 2013 a empresa teve um lucro, mas de 2014 foi um ano muito complicado para a empresa, começando um processo de recuperação, mas ainda em prejuízo de 2015 a 2017, e voltando a ter lucro de 2018 a 2020, 2018 a 2019 aqui teve um crescimento, e esse crescimento aqui o ano de 2020 não acompanhou esse crescimento em relação a 2019, mas ainda apresenta lucro. Bom, pessoal, aqui a gente termina a análise. Espero que vocês tenham gostado aí. Espero que eu tenha ajudado aí na tomada de decisão de vocês, até na questão de conhecimento. Aqui é uma análise assim, não é tão aprofundada, que eu não fiz um estudo de mercado, verificar quais os principais concorrentes da empresa, o que esperar da empresa, como que está o mercado, qual o pensamento futurístico da empresa, verificar como que vai, se o mercado dela vai ser bom futuramente. Não, aqui a gente só analisou alguns dados contábeis da empresa, né? Então aqui não é um estudo aprofundado da empresa. Agora, aqui é só uma questão de fundamentos dos demonstrativos financeiros da empresa. Se você quiser estudar um pouquinho mais à frente, aqui é só uma ponta do iceberg. Então, abaixo do iceberg aí tem bem mais informações que vocês devem complementar no estudo de vocês. Espero ter contribuído no estudo e na tomada de decisão. Espero que vocês tenham gostado mesmo. Quem puder estar se inscrevendo no canal, agradeço demais. Quem puder estar seguindo lá nas redes sociais também já vai contribuir muito para a continuidade do projeto. Espero que vocês tenham gostado. Um grande abraço, fiquem com Deus e sucesso a todos nesse ano de 2021.